Muito bom dia, alunos. Vamos continuar estudando a nossa Matemática 1. Como eu havia comentado na última aula, na sexta-feira, a gente então começou a trabalhar com a questão dos polinômios. E a gente viu as operações de polinômios, de adição, subtração e multiplicação. Então, como eu havia dito já também na aula passada, que a divisão de polinômios é um processo um pouco mais trabalhoso, né? Então, nós vamos ver aqui dois exemplos da divisão de polinômios usando o processo ou método da chave, tá? Processo ou método da chave. Então, aqui eu estou dando um polinômio para você, a de x, x à quarta mais x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 9x menos 1, e quero dividir esse polinômio pelo polinômio x ao quadrado mais 3x menos 2. Tá certo? Bom, é preciso lembrar que o polinômio dividendo, que é esse aqui, ele tem que ter um grau no mínimo igual ao grau do divisor, senão não é possível efetuar a divisão, certo? Então, o grau do polinômio dividendo tem que ser no mínimo igual ao grau do divisor. Nesse caso é maior, né? Então, pode efetuar a divisão sem maiores problemas. Um outro detalhe importante é que nessa divisão de polinômios, os polinômios envolvidos devem ser completos. Aí você me pergunta, mas e se eu tiver um polinômio incompleto, professor, então eu não efetuo a divisão? Efetua. Vamos supor que não tivesse nesse exercício 9x aqui. Fosse direto do 7x ao quadrado menos 1. Na hora de montar um polinômio, aí eu teria que colocar ele na forma completa. Então, como não apareceria o termo em x, eu colocaria mais 0x na hora de montar. Depois eu faço um exemplo com essa situação, tá? Mas é necessário que o polinômio dividendo e o divisor sejam completos. Então, pelo método da chave, a gente monta como se fosse uma conta de dividir aritmética, parecida, do mesmo jeito, usando aquele processo longo da divisão no caso da matemática básica na aritmética, tá? Então, vamos lá. Vou dividir x à quarta mais x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 9x menos 1 dividido por x ao quadrado mais 3x menos 2. Tudo bem? Então, eu monto a conta de dividir, né? No caso, na divisão de polinômios, usando esse processo chamado método da chave. Muito bem. Agora, eu vou pegar o termo de maior grau do dividendo, que é o x à quarta, e vou dividir pelo termo de maior grau do divisor, que é x ao quadrado. E quanto que é x à quarta dividido por x ao quadrado? Veja que os coeficientes numéricos são 1, né? Tanto do x à quarta como do x ao quadrado. Então, 1 por 1 é 1 mesmo. Agora, quando eu divido incógnitas iguais, o que eu faço? Eu subtraio o expoente das incógnitas, 4 menos 2. Então, x à quarta dividido por x ao quadrado dá também x ao quadrado. Tudo bem? Então, eu divido o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor, certo? E coloco aqui no quociente a resposta. Muito bem. Agora, eu vou multiplicar esse quociente que eu tenho aqui, x ao quadrado, por cada um dos termos do divisor. Vou colocar embaixo dos respectivos graus que eu vou obter com essa multiplicação, mas com um detalhe importante, mudando o sinal. Então, x ao quadrado vezes menos 2 fica menos 2x ao quadrado. Troca de sinal, coloca aqui, ó, mais 2x ao quadrado. Certo? X ao quadrado vezes 3x é 3x ao cubo. Troca de sinal, menos 3x ao cubo. E x ao quadrado vezes x ao quadrado é o x à quarta. Troca de sinal, menos x à quarta. Por quê? Porque devo fazer uma soma algébrica dos termos, do termo que está em cima com o termo que está embaixo. Vamos lembrar um pouquinho aqui numa divisão, quando você faz uma divisão comum, qualquer divisão. Né? Por exemplo, eu quero dividir 24 por 3, né? 24 por 3, dá quanto? Dá 8. A gente não faz assim, 8 vezes 3, 24, menos 24, 0, pelo processo rápido. Então, você faz uma subtração. Veja que 8 vezes 3 é positivo. Mas eu vou subtrair o resultado de 24 para chegar no 0. Então, você faz intuitivamente já essa troca de sinal, né? 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. Aqui eu tenho que explicitar ela colocando na parte algébrica, certo?
Por isso que não pode esquecer dessa mudança de sinal aqui. Multiplica pelos valores do divisor, o quociente, e cada resultado você coloca embaixo do respectivo grau, ó, mudando o sinal. E nesse caso, sempre vai acontecer de zerar o primeiro termo, né? X à quarta menos x à quarta dá zero. Então não precisa nem escrever zero aqui. Tudo bem? Vou colocar só o resultado, ó. Menos 3x ao cubo com mais x ao cubo dá quanto? Menos 2x ao cubo. Né? Menos 3 mais 1 dá menos 2. E menos 7x ao quadrado mais 2x ao quadrado é menos 5x ao quadrado. Aí as outras duas parcelas eu repito aqui embaixo, ó. Cai aqui embaixo, né? 9x menos 1. Tudo bem? Então derruba as duas parcelas aqui embaixo. Beleza? Bom, então agora o que eu olho? É possível continuar essa divisão algébrica? Sim, é possível. Por quê? Porque o maior termo aqui agora do dividendo ainda tem um grau maior que o divisor. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o termo de maior grau aqui, que é o menos 2x ao cubo, e vou dividir pelo termo de maior grau aqui, que é o x ao quadrado. Menos 2 dividido por 1 é menos 2. Então, coloca menos 2 aqui. E x ao cubo dividido por x ao quadrado é x menos 2x. Beleza? Então, você pega o termo de maior grau do dividendo e divide pelo termo de maior grau do divisor. Menos 2x ao cubo dividido por x ao quadrado é menos 2x. Tá? Agora, eu vou pegar esse valor aqui do quociente e vou multiplicar por cada parcela do divisor, colocar embaixo do respectivo grau que eu encontro com o sinal trocado. Então, menos 2x vezes menos 2 dá mais 4x. Troca de sinal, menos 4x. Menos 2x vezes 3x é menos 6x ao quadrado. Troca de sinal, mais 6x ao quadrado. E menos 2x vezes x ao cubo dá menos 2x ao cubo. Troca de sinal, mais 2x ao cubo. Certo? Lembre que você tem que zerar sempre essa última parcela, né? Essa primeira parcela. Então, menos 2x ao cubo com mais 2x ao cubo dá zero. 6x ao quadrado menos 5x ao quadrado é x ao quadrado. 9x menos 5x dá mais 5x. E derrubo o menos 1 aqui. Beleza? Pergunto, ainda dá para continuar essa divisão? Dá, porque o termo de maior grau do dividendo tem grau igual ao divisor. Então, é possível ainda continuar fazendo essa divisão. Então, vamos dividir agora o x ao quadrado pelo x ao quadrado. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado é quanto? É 1. Então, 1 vezes menos 2 é menos 2. Troca de sinal, mais 2. 1 vezes 3x é 3x. Troca de sinal, menos 3x. E 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Troca de sinal, menos x ao quadrado. Vamos fazer a soma algébrica? X ao quadrado menos x ao quadrado é 0. 5x menos 3x é 2x. E 2 menos 1 é 1. É possível continuar fazendo essa divisão? Aí você fala, não, professor, agora não dá mais, né? Por que não dá mais? Porque agora o grau do dividendo, que é 2x aqui, ó, passou a ser menor que o grau do divisor. Então, não é possível mais continuar a divisão. Então, eu digo que o quociente dessa divisão, vou representar por Q de x, é x ao quadrado menos 2x mais 1, certo? E o resto dessa divisão, que eu vou chamar de R de x, é o que sobrou ali embaixo, ó, 2x mais 1. Tudo bem? Então, dá trabalho. Você percebe que o método da chave não é um método assim rapidinho, né? Se você for usar o método da chave, e às vezes é o único caminho que você tem para fazer uma divisão de polinômios, vai dar um pouco mais de trabalho, né? Passo a passo, né? Pega o termo de maior grau, divide pelo termo de maior grau, coloca o quociente. Multiplica o quociente pelos valores do divisor e coloca embaixo trocando o sinal. Vai sempre anular o primeiro, né? Até quando o grau for menor que o grau do divisor, aí não é possível mais fazer a divisão. Beleza? O interessante é que o processo da chave sempre é possível, para sempre dividir os polinômios, né? Claro, desde que o que você está usando no dividendo tenha grau pelo menos igual ao divisor, é possível usar o método da chave sempre. Então, aparece que é um método que é sempre possível de você utilizar esse método na resolução de divisão de polinômios usando o método da chave. Beleza? Vamos ver um segundo exemplo.
Nesse segundo exemplo, eu quero dividir o polinômio p de x pelo polinômio d de x. Então, p de x dividendo pelo divisor, chamei de d de x minúsculo, né? Muito bem. Só que é possível efetuar a divisão? Sim, o termo de maior grau do dividendo é maior que o termo de maior grau do divisor, né? Que é 6 e aqui é 1. Só que eu só tenho o x à sexta e o menos 1. Falta todos os termos do meio. Tá, mas e agora então, professor, como é que eu faço? Bom, então vamos montar a continha. X à sexta. Como eu não tenho os outros termos, eu vou colocando assim, ó, mais 0x à quinta, mais 0x à quarta, mais 0x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x menos 1. E aí dividido por x menos 1. Tá certo? Então, quando falta um termo ou mais termos, eu preciso completar esse polinômio dividendo. Ele não pode ficar incompleto. Beleza? Então, se eu pegar agora o x à sexta aqui, ó, e dividir por x, vai dar quanto? X à quinta. Certo? Então, x à quinta vezes menos 1 dá menos x à quinta. Tá certo? Troca de sinal, mais x à quinta. E aqui, x à quinta vezes x é menos x à sexta, né? Troca de sinal. E aqui eu faço a soma algébrica, vai eliminar o primeiro, vai ficar aqui x à quinta. Ó. X à quinta, vai cair tudo o resto. Mais 0x à quarta, mais 0x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x menos 1. Beleza? Então vamos continuar. Agora eu pego o x à quinta e divido por x. X à quinta dividido por x é x à quarta. Então, x à quarta vezes menos 1, menos x à quarta. Troca de sinal, mais 1x à quarta. E x à quarta vezes x dá x à quinta. Troca de sinal, menos x à quinta. Então, ela vai zerar o primeiro aqui. E 1x à quarta com mais 0x à quarta dá 1x à quarta mesmo. Mais 0x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x menos 1. Certo? Então, agora eu pego de novo o x à quarta e divido por x. X à quarta por x dá x ao cubo. Então, x ao cubo vezes menos 1, menos x ao cubo. Troca de sinal, mais x ao cubo. X ao cubo vezes x é x à quarta, troca de sinal, menos x à quarta. Aí, de novo, ó. Fica x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x menos 1. Beleza? Repetindo o passo. X ao cubo dividido por x dá mais x ao quadrado. Tá certo? X ao quadrado vezes menos 1 é menos x ao quadrado, troca de sinal, mais x ao quadrado. X ao quadrado vezes x é x ao cubo, troca de sinal, menos x ao cubo. Soma algébrica, aqui vai dar zero, né? Sempre. X ao quadrado mais 0x ao quadrado é x ao quadrado, mais 0x menos 1. Dá para fazer de novo? Dá para fazer de novo. X ao quadrado dividido por x. X ao quadrado dividido por x é x. X vezes menos 1 é menos x, troca de sinal, mais x. E x vezes x é menos x ao quadrado, é mais x ao quadrado, troca de sinal. Opa, aqui é menos x ao quadrado, certo? Então, x ao quadrado menos x ao quadrado é zero. 0x com x dá x e menos 1. Ainda é possível dividir, porque o termo aqui de maior grau agora é igual ao grau do divisor. Então, dá para fazer de novo, ó, x dividido por x. E x dividido por x é 1. 1 vezes... até saiu da tela aqui, ó. Né? Vamos colocar aqui. 1 vezes 1 dá menos 1, troca de sinal, mais 1. E 1 vezes x é menos x. Mais x, troca de sinal, menos x. Aí essa soma algébrica aqui vai dar quanto, gente, no final? Deixa eu até ajustar aqui a folha. Vai dar 0. Tá certo? Então, veja que nessa divisão desses dois polinômios, o quociente, o q de x, ficou x à quinta mais x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. E o resto da divisão, o r de x deu, nesse caso, 0. Quando o resto da divisão é 0, nós podemos dizer que o primeiro polinômio é divisível pelo segundo.
Se o resto da divisão de dois polinômios der zero, significa que o primeiro polinômio é divisível pelo segundo. Então, mais fácil, porque os dois tinham dois termos só, né? Mas veja que eu tive que completar todo o primeiro polinômio p de x com os termos que estavam faltando, para que nas somas algébricas aparecessem os resultados para que eu fosse simplificando. E no final, eu baixei um polinômio de sexto grau para um polinômio de quinto grau. Tá? Essa divisão foi uma divisão exata. Então, sempre é possível você realizar a divisão de polinômios usando o método da chave. Mas como você viu nos dois exemplos que a gente analisou, dá às vezes um pouco de trabalho para dividir polinômios usando o método da chave, né? Não é às vezes tão simples assim. Beleza? Vamos ver agora um outro método para dividir polinômios, mas é um método que vai precisar que o divisor seja de uma certa característica. Muito bem, então o segundo método, gente, é o chamado método de Brio-Ruffini, ou também é chamado de dispositivo prático de Brio-Ruffini, tá? Ou simplesmente processo de Brio-Ruffini. Eu quero fazer a divisão de dois polinômios usando esse dispositivo. Então, primeira pergunta, eu sempre posso usar esse dispositivo? Não. O método de Brio-Ruffini só pode usar se o divisor for da forma ax mais b, ou seja, do primeiro grau. Tudo bem? Ou seja, eu só posso utilizar o dispositivo de Brio-Ruffini na divisão de polinômios se o polinômio divisor, que no caso do exemplo aqui seria o x mais 2, né, for um polinômio do primeiro grau, da forma ax mais b. Tá? Bom, e nesse caso você percebe, né, que o divisor é x mais 2, então ele é da forma ax mais b. Então aqui eu posso utilizar o dispositivo de Brio-Ruffini, tá certo? Então o primeiro passo que você vai fazer aqui, a primeira coisa é calcular a raiz do divisor. Você vai pegar o divisor e vai igualar a zero. Então, x igual a menos 2. Então, você calcula, em primeiro lugar, a raiz do divisor, tá certo? Pega sempre o divisor igual a zero e o resultado que você obtém aqui é a raiz do divisor. Agora, pelo dispositivo de Brio-Ruffini, eu vou montar uma tabela, tá certo? Uma tabela desta forma aqui, ó. Beleza? Parece uma cruz assim, deitada, né? Então fica um pedacinho menor aqui no canto superior esquerdo, um pedaço maior no canto superior direito. E quem é que eu vou colocar nesse canto superior esquerdo? Nesse canto superior esquerdo, você vai colocar a raiz do divisor, que no caso é o menos 2. Tá certo? E já na parte superior direita, eu vou colocar os coeficientes do dividendo. Mas repare que ele tem que ser, nesse caso, um polinômio completo. Não, então, o nosso querido p de x precisa ser completo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, o 2, que é o coeficiente do x ao cubo. Vou colocar o 3, que é o coeficiente do x ao quadrado. Como não aparece um termo em x, o termo que está faltando eu coloco zero no lugar. Tá? E coloco também o menos 4, que é o termo independente. Tá certo? Então, veja bem. Aqui no canto superior esquerdo, eu coloco a raiz do divisor, tá? Que deu menos 2. E aqui na parte superior direita, eu coloco os coeficientes numéricos do dividendo. 2, 3, não tem o x, então eu completo com zero, precisa completar sempre, tá? Tem que ser um polinômio completo. Então, falta o termo, coloca zero no lugar do termo que está faltando, e o menos 4. Beleza? Bom, agora eu vou fazer o processo de Brio-Ruffini propriamente dito, certo? Você vai sempre repetir o primeiro número que aparece aqui embaixo. Não importa quem seja ele. O primeiro número que aparece aqui em cima, você repete aqui embaixo. Beleza? Aí eu vou multiplicar o da esquerda de cima por esse número e o resultado eu vou somar com o próximo de cima, colocando aqui embaixo o resultado dessa operação. Então vamos lá. Menos 2 vezes 2 dá quanto? Dá menos 4.
Menos 4 somado com 3 dá menos 1. Repito a mesma coisa, agora com esse menos 1. Ó. Multiplico da esquerda pelo de baixo. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E mais 2 somado com 0 é 2. E faço a mesma coisa novamente. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 somado com menos 4 dá menos 8. Tudo bem? Entendeu? Então, parte superior esquerda, a raiz do divisor. Parte superior direita, os coeficientes da equação, completando quando falta um termo. Repete o primeiro número sempre que aparece aqui, sempre repete lá embaixo. Então, se for 2 é 2, se for 3 é 3, se for 1 é 1, tá? Multiplica o da esquerda por esse primeiro de baixo e soma com o próximo de cima, colocando aqui embaixo o resultado dessa operação. Repete, multiplica o da esquerda pelo de baixo e soma com o próximo de cima, colocando aqui o resultado da operação. Repete, multiplica o da esquerda pelo de baixo, soma com o próximo de cima, colocando aqui o resultado da operação. Tá certo? Vou colocar aqui uma linha pontilhada, porque eu quero deixar bem claro para vocês o que representam esses três números e esse último número aqui. Esse último número, na verdade, é o resto da divisão. Então, eu posso dizer que o R de x é menos 8, tá? E quem seria o quociente dessa divisão? Ora, gente, se eu divido 2x ao cubo por x, vocês concordam comigo que x ao cubo por x dá x ao quadrado? Então, esses são os coeficientes de um polinômio do segundo grau que representam o quociente da divisão. Esse é o coeficiente do x ao quadrado, então 2x ao quadrado. Esse é o coeficiente do x, menos 1x. E esse é o termo independente, que é mais 2. Tudo bem? Então, aqui está o resto da divisão e aqui está o quociente dessa divisão. É bem mais rápido usar o método de Brio-Ruffini do que usar o método da chave, né? Como você está vendo aqui no exemplo, tá? Porém, no método de Brio-Ruffini, eu só posso utilizá-lo se o polinômio divisor for um polinômio do primeiro grau, tá certo? E daí, depois dos resultados, esse último número é sempre o resto. Lógico que se o resto for zero, quer dizer que o primeiro polinômio é divisível pelo segundo. E esses são os coeficientes do quociente. Beleza? Então vamos fazer um segundo exemplo usando o dispositivo de Brio-Ruffini. Então, nesse segundo exemplo, tá certo? Eu vou observar que o divisor é um polinômio do primeiro grau. Então, de novo, eu vou achar as suas raízes. X mais 3 igual a 0. X igual a menos 3. Tudo bem? Bom, então eu vou montar o dispositivo de Brio-Ruffini. Vamos lá. Na parte superior esquerda eu coloco a raiz do divisor. E na parte superior direita eu coloco os coeficientes do dividendo. No caso, é um polinômio, de novo, aliás, nesse caso, completo, né? O coeficiente do x ao cubo é 1. Do x ao quadrado é 7, do x é menos 2 e o termo independente é 1. Então, é um polinômio completo. Nesse caso, fica mais fácil. Eu coloco os valores direto. Sempre repete o primeiro número que aparece aqui em cima e embaixo. Sempre. Multiplico da esquerda pelo de baixo e soma com o próximo de cima. Menos 3 vezes 1 é menos 3, somado com 7 é 4. Menos 3 vezes 4 é menos 12. Menos 12 somado com menos 2 é menos 14. Menos 3 vezes menos 14, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Dá mais 42. 42 com mais 1 dá 43. Tudo bem? Então, vamos separar aqui. Nesse caso, de novo, x ao cubo por x dá x ao quadrado. Então, o quociente dessa divisão será igual a quanto? 1x ao quadrado mais 4x menos 14. E o resto dessa divisão será quanto? 43. Então, a gente percebe que é muito mais rápido usar o dispositivo prático de Brio-Ruffini para resolver uma divisão de polinômios. Mas, um detalhe importantíssimo é que para utilizar o método de Brio-Ruffini, o divisor precisa ser um polinômio do primeiro grau. Senão, não posso. Aí eu vou ter que usar o método da chave. Se o divisor for do segundo grau, do terceiro grau, eu tenho que usar o método da chave para fazer a divisão de polinômios. Tá certo? Agora,
Essa divisão por Brio-Ruffini também ela vai ser muito importante quando a gente começar a estudar as equações algébricas, porque a gente utiliza esse mesmo método, esse mesmo dispositivo de Brio-Ruffini para determinar as raízes de uma equação de grau superior a 2. Como é que resolve uma equação do terceiro grau, de quarto grau, do quinto grau? Então, uma das maneiras de você achar as raízes de equações de grau superior a 2 é utilizando esse dispositivo de Brio-Ruffini. Então, ele é importante tanto para a divisão de polinômios, se o divisor for do primeiro grau, como também para a obtenção das raízes de equações de grau superior a 2. Tá? Esse é um assunto que a gente vai ver mais para frente, mas é importante se guardar que esse método de Brio-Ruffini vai ser sempre muito útil. Agora vamos para a apostila, né? Página 88 dos exercícios, tá? No primeiro exercício diz assim: o resto da divisão do polinômio x à quinta menos 3x ao quadrado mais 1 pelo polinômio x ao quadrado menos 1 é... Bom, eu vou ter que fazer a divisão pelo processo da chave, por quê? Porque o polinômio dividendo, divisor no caso, é um polinômio do segundo grau, tá certo? Mas veja que eu já completei os termos que estão faltando, né? Esse polinômio aqui é um polinômio incompleto, tá certo? Olha aqui, ó. Tá faltando o x à quarta, tá faltando o x ao cubo, tá faltando o x, então eu já completei ele aqui. E também tá faltando o 0x aqui no polinômio divisor, tá certo? Bom, vamos começar a divisão então. X à quinta dividido por x ao quadrado vai dar quanto? X à quinta por x ao quadrado é x ao cubo, tá certo? X ao cubo vezes menos 1 é menos x ao cubo, troca de sinal, mais x ao cubo. X ao cubo vezes 0x dá 0x à quarta, tá? Então coloca mais 0x à quarta aqui. Não esqueça que 0 não tem sinal, né? Não vai influenciar nesse resultado. Tudo bem? E x ao cubo vezes x ao quadrado é x à quinta, troca de sinal, menos x à quinta. Certo? Vamos à soma algébrica aqui desses valores, tá? X à quinta com menos x à quinta vai dar zero. Aqui não preciso mais colocar o x à quarta também, ó, porque 0x à quarta com 0x à quarta também é 0x à quarta. Então não precisa colocar o x à quarta porque o coeficiente é zero. Já 0x ao cubo somado com x ao cubo é 1x ao cubo, aí você precisa colocar. Aí coloca aqui menos 3x ao quadrado mais 0x mais 1. Beleza? Bom, ainda é possível continuar dividindo porque o grau do dividendo ainda é maior que o grau do divisor. Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado é x. X vezes menos 1 é menos x, troca de sinal, mais x. X vezes 0x é 0x ao quadrado, então coloca aqui mais 0x ao quadrado. E x vezes x ao quadrado é x ao cubo, coloca aqui menos x ao cubo, sempre troca o sinal. Beleza? Bom, aqui vai eliminar o x ao cubo. O x ao quadrado vai ter, né? Porque menos 3x ao quadrado com 0x ao quadrado é menos 3x ao quadrado. Aqui também fica mais 1x mais 1. Ok? Ainda é possível continuar fazendo a divisão, porque o grau do dividendo ainda é igual ao grau do divisor. Então, quando for igual, pelo menos eu posso continuar fazendo a divisão. Menos 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado é menos 3. Então, menos 3 vezes menos 1 é mais 3. Troca de sinal, menos 3. Menos 3 vezes 0x é 0x, então coloca 0x aqui mesmo. E menos 3 vezes x ao quadrado é menos 3x ao quadrado, troca de sinal, mais 3x ao quadrado. Certo? Então aqui vai dar 0, x com 0x é x mesmo, e menos 3 com mais 1 é menos 2. Pronto. O resto dessa divisão é a letra E ali do exercício, né? Mas eu tive que calcular utilizando, então, o método da chave. E não esqueça de observar que eu tive que completar os termos do polinômio, tanto do dividendo como do divisor, para colocar os valores exatos embaixo dos mesmos graus, para não dar erro nesta parte do exercício, que é muito importante, a confecção inicial. Beleza? No exercício número 2, já até montei com o método da chave, ele quer o quociente e o resto da divisão desses dois polinômios, tá certo? Como o polinômio divisor é do segundo grau, então vou usar o método da chave. Então vamos lá. 3x ao cubo dividido por x ao quadrado. Vai dar quanto? 3x. 3x vezes menos 5 é menos 15x. Troca de sinal, mais 15x. Coloca embaixo do mesmo grau, né? 3x vezes 2x é 6x ao quadrado.
troca de sinal, menos 6x ao quadrado. E 3x vezes x ao quadrado é 3x ao cubo, troca de sinal, menos 3x ao cubo. Sempre tem que eliminar o primeiro termo, né? Então, aqui vai dar zero. Soma algébrica direto. Menos 6x ao quadrado com mais 5x ao quadrado dá menos x ao quadrado. 15x com menos 12x dá mais 3x, mais 5. Tudo bem? Agora, você vai pegar e vai dividir esse menos x ao quadrado aqui, ó, por x ao quadrado. Ainda dá para dividir porque é o mesmo grau. Então, menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos 5 dá mais 5. Troca de sinal, menos 5. Menos 1 vezes 2x vai dar menos 2x. Troca de sinal, mais 3x. E menos 1 vezes x ao quadrado é menos x ao quadrado. Troca de sinal, mais x ao quadrado. Então, aqui vai dar 0. 3x mais 3x. Aliás, aqui é 2x, né? Aqui eu fiz uma bobagemzinha. Aqui é 2x. Então, 3x mais 2x é 5x. E 5 menos 5 é 0. Então, quem é o quociente dessa divisão? O q de x é 3x menos 1. E quem é o resto? O resto dessa divisão é só o 5x, tá? Aqui eu tinha colocado 3, mas é 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2, troca de sinal, mais 2x. Beleza, gente? Então, esse aqui é mais um exercício importante da parte da divisão de polinômios, envolvendo aí a divisão pelo processo da chave. No exercício número 3, o que a gente tem? Tem uma situação que é a seguinte, você tem dois polinômios, né? Que ele quer lá prever o estudo, ver o rendimento mensal de um cliente, e na verdade esse estudo é dado pela divisão desses dois polinômios, tá? E de novo eu tenho que usar o método da chave, porque o divisor é do segundo grau. Tá certo? Então vamos lá, vamos dividir 10t ao cubo por t ao quadrado. 10t ao cubo por t ao quadrado vai dar 10t. Então 10t vezes 2 é 10t, troca de sinal, 20t, troca de sinal, menos 20t. 10t vezes menos 5 é menos 50t ao quadrado, troca de sinal, mais 50t ao quadrado. E 10t vezes t é 10t ao cubo, troca de sinal, menos 10t ao cubo. Tudo bem? Fazendo a soma algébrica, 100t ao quadrado, menos 500t, mais 200. Beleza? Ainda eu posso fazer mais uma divisão, né? 100t ao quadrado dividido por t ao quadrado. Então, 100t ao quadrado dividido por t ao quadrado vai dar 100, mais 100. Certo? 100 vezes 2 é 200, troca de sinal, menos 200. 100 divididos por multiplicado por menos 5t dá menos 500t, troca de sinal, mais 500t. E 100 vezes t ao quadrado é 100t ao quadrado, troca de sinal, menos 100t ao quadrado. Não esquece de trocar de sinal sempre. Só que nesse caso, vai dar zero o resto, né? Porque aqui é zero, essa soma algébrica também é zero, e essa soma algébrica também é zero. Ou seja, o quociente que ele está me perguntando o valor, a função q de t, na verdade é 10t mais 100. E aí, ele colocou simplesmente para você analisar qual seria o gráfico desta função aí, né, que você tem de q de t. Então, você já descartaria aí, no caso, a letra B, porque seria uma função decrescente, e a letra E, que é do segundo grau. Ficaria com as opções da letra A, da letra B e da letra A, aliás, da letra A, da letra C e da letra D. Por que não é a letra C? Porque a letra C começa na origem, tá certo? E como você tem um valor numérico para B ali, o 100, né? Então não começa na origem. Aliás, o 100 é o ponto onde ela corta o eixo Y. Então a única que poderia ser nesse caso é a letra D, tá certo? É uma função do primeiro grau crescente que corta o eixo Y na coordenada 100. E a única que corta o eixo na coordenada 100 e que é crescente é a letra D, tá? Então é um exercício também bem tranquilo aí, mas eu tô, de novo, nesse caso, eu usei o método da chave. Então, para finalizar, vamos resolver um exercício aí da apostila usando o dispositivo de Briot-Ruffini.
Então, o exercício número 5 da apostila de vocês, ele pede para você dividir o polinômio x² mais x menos 1 pelo polinômio x mais 3. Ele pede como resposta o quociente e o resto. Mas aqui eu vou usar o dispositivo de Brio-Ruffini, certo? Ó, x mais 3 igual a 0, então a raiz do divisor é menos 3. Veja que o divisor é um polinômio do primeiro grau. Então vamos montar a tabelinha de Brio-Ruffini aqui, ó, ficar bem rápido. Tá? Então eu vou colocar no canto superior esquerdo aqui a raiz do divisor, tá? E na parte superior direita os coeficientes do dividendo, que são 1, 1 e menos 1, um polinômio completo. Tá certo? Bom, repete o primeiro termo, sempre que está aqui no primeiro lugar. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 somado com 2, com 1 é menos 2. Então, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 1, menos 2. Menos 3 vezes menos 2 é mais 6. Mais 6 somado com menos 1 é 5. Beleza? Então, o que eu posso dizer? Que o quociente, nesse caso, é x menos 2. Ó, 1x menos 2. E o resto dessa divisão é 5. Portanto, a resposta certa é a letra A. Então, você viu que por Brio-Ruffini fica muito mais rápido a gente fazer os exercícios da divisão de polinômios. Tá certo? Bom, fica para você como teste para você fazer o número 4. Você vai ter que desenvolver aquele polinômio elevar ao quadrado, ele na verdade vai dar um polinômio do quarto grau, e depois fazer a divisão pelo método da chave também no 4. E no exercício número 5, ele diz assim, no 6, desculpe, sabendo que o polinômio p de x é do terceiro grau e é divisível por x mais 1, determine o valor de a e b. Então, quando eu digo que um polinômio é divisível por exemplo, x mais 1 ao quadrado, ele é divisível 2 vezes por x mais 1. Quer dizer, você poderia aplicar 2 vezes o Brio-Ruffini para a raiz menos 1 e depois para a raiz menos 1 de novo, para obter a resposta. Tá? Ele dá um pouquinho mais de trabalho, e se você tiver uma dúvida, pode me perguntar na assistência depois, tá? E depois eu posto o gabarito desse 6 e desse número 4 também para vocês. Beleza? Tente fazer os outros exercícios e bons estudos e até a próxima aula. Um abração.